Olá, no começo de março, o governo encaminhou ao Congresso o projeto de lei que define direitos básicos para os motoristas que trabalham com as plataformas de aplicativos de celular. Em fevereiro, começou a valer novamente a portaria que estabelece a negociação entre sindicatos de trabalhadores e patrões para definir as regras do trabalho nos feriados em cada categoria. O Congresso aprovou lei que proíbe a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Neste Agenda Econômica, vamos conversar sobre a reorganização das regras de mercado de trabalho no Brasil. E nosso convidado é o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, por gentileza. Secretário, vamos começar então por esse fim. O governo está reorganizando o mercado de trabalho. O mercado passou por um período aí de uma liberação meio que geral. Vocês estão no processo de reorganização do mercado? Na verdade, nós tivemos dois fenômenos nesse último período, né? Uma reforma administrativa de 2017, né, que trouxe outros componentes para o mercado de trabalho, outras regras para o mercado de trabalho, e nós tivemos algumas atividades econômicas que no último período, principalmente no período da pandemia, né, assumiu um protagonismo muito grande nos serviços. O exemplo é os trabalhadores por aplicativos que nós temos, os trabalhadores por entrega, home office, inteligência artificial. Quer dizer, nós temos um novo mundo do trabalho se organizando a partir de novas tecnologias e nós estamos muito atentos também a esse movimento que acontece aqui no Brasil, mas acontece também em todo o mundo. Secretário, essa regulamentação, ela começou a se falar a partir da Europa, né? As grandes críticas, esse processo lá da uberização que se chamou, né? Se pegou aí a maior plataforma e se chamou como processo de uberização ou precarização das relações de trabalho. Ela chega aqui e já recebendo críticas de um determinado setor, que é o governo está querendo regulamentar como trabalho uma relação que na área de trabalho é comercial. Para o governo, então, está definido o que é uma relação de trabalho? Olha, é muito importante essa questão, porque, na verdade, o que temos aqui é uma relação de trabalho dos motoristas de aplicativo, né, com as empresas que intermediam esse trabalho e o usuário que faz uso desse serviço. Só para entender mais ou menos como é que funciona, né? Nós temos uma plataforma, uma empresa de plataforma, que ela cadastra os trabalhadores, ela faz a intermediação com quem quer fazer o uso, quem quer fazer a viagem, mas a empresa, ela determina para quem vai dar a viagem, ela determina quanto custa essa viagem, ela determina qual o valor que fica para o trabalhador e ela que define o valor que fica para a empresa. Então, o nosso entendimento é que não tem um vínculo empregatício do tipo CLT, aqui neste modelo de negócio, mas tem uma relação que é intermediada por essa empresa e que ele responde prioritariamente para a empresa. Não existe, por exemplo, um contrato de trabalho, quem pega o usuário, aquele que utiliza da passagem, e o motorista, e sim um contrato de trabalho da plataforma de aplicativos com esse trabalhador. Então, é a partir daí que nós começamos a discutir a regulamentação, tentando preservar no máximo, né, este modelo de negócio, essas características desse negócio. Tanto a autonomia, de um lado, desse trabalhador, que ele define o horário que ele quer trabalhar, quantas horas ele trabalha, para quais empresas, né, ele vai estar trabalhando, ele pode trabalhar, inclusive, para mais de uma empresa. Então, nós preservamos essa característica. No entanto, do lado das empresas, a gente garantiu também que elas colocassem na mesa e ofertassem para os trabalhadores uma série de direitos, né, que eles também reivindicavam há muito tempo. Há muito tempo que eu digo, uma profissão de 10 anos para cá. Sim, eu vou aproveitar então que você já fez aí um elenco de algumas dos direitos, das medidas básicas, e vou pedir o Wagner, que é o nosso diretor de gravação, para colocar aqui na nossa tela exatamente um pouquinho do que é esse mercado autônomo, né, que o governo decidiu chamar de mercado autônomo por aplicativo. Então, são dados do IBGE e que sobre os quais o governo trabalhou, que em 2022
a gente tinha 1,5 milhão de trabalhadores por aplicativo, sendo que 778 mil deles têm esse trabalho do aplicativo como trabalho principal. Quando na época que surgiu, se dizia, não, isso é um bico, né? No popular, isso é um bico, isso é uma segunda renda. Mas não, mais da metade é trabalho principal e com uma renda média de R$ 2.454 à época. Eu imagino que esse número, quando a gente fechar uma pesquisa de 2000, quando o IBGE fechar a pesquisa de 2023, vai ver que certamente cresceu, né? E aí, desse montante, desse total, 52% no transporte de passageiros, 39,5% como entregadores de comida e produtos, 13,2% prestação de serviço. Então, primeira coisa, a lei, ela cuida só dos trabalhadores, desses 778 mil que são trabalhadores de carros, motoristas, de passageiros. Né? São 778 mil. Nós acreditamos hoje que esse número deve estar chegando perto de 1 milhão, né, de trabalhadores que transportam passageiros, mais conhecido como Uber 99, essas empresas, né, de transporte. Foi dedicado a eles que nós fizemos esse projeto de lei. Era importante explicar também por que e como. Né? O presidente Lula, na campanha, prometeu a regulamentação. Em maio do ano passado, ele criou um grupo de trabalho. Nós tivemos 15 representantes dos trabalhadores, 15 representantes das empresas, 15 representantes do governo, trabalhando uma proposta de motoristas de passageiros. E tivemos o mesmo número também trabalhando uma proposta para a regulamentação de entregadores. Né? No grupo de trabalho do motorista de passageiros, nós conseguimos avançar. 10 meses de debate, as empresas apresentaram propostas, os trabalhadores apresentaram propostas. Foi aí que a gente chegou neste modelo, né? Nesse modelo que a gente tem chamado de um autônomo com direitos. Né? E é um texto de lei que a gente oferta aqui para o Senado, nós ofertamos para o Congresso Nacional, estamos colocando para debate na sociedade um texto que é de comum acordo entre esses representantes dos trabalhadores, representantes da empresa, mediado pelo governo federal. Agora, e os demais trabalhadores? Esses trabalhadores da entrega de comida, por exemplo, que foi até mesmo durante a pandemia, quando a gente viu um crescimento enorme e a gente viu que são pessoas muitos trabalhando com fome, sem nenhuma condição, num trabalho realmente muito precário, né? Então, esses não conseguimos um acordo. E para entender o porquê não conseguimos um acordo aqui, né, é importante dizer onde avançamos no motorista de passageiros, porque aí vai residir um pouco a divergência, né? Nós avançamos, por exemplo, na integração, na incorporação desses trabalhadores em todo o sistema de previdência social, inclusive a aposentadoria. Avançamos numa remuneração mínima desses trabalhadores de passageiros. Né? Nós conseguimos, inclusive, garantir, a partir daí, que tenha transparência algorítmica. Por exemplo, o motorista hoje, o trabalhador, ele vai saber exatamente quanto ficou para a empresa, quanto ficou com ele, qual o percentual da empresa, qual o percentual para ele. Que era uma grande queixa, eles nunca sabiam qual era o critério de remuneração. Quanto a empresa... E que era um critério diferente. Dependendo do motorista, né? Dependendo do motorista, dependendo do horário, dependendo da demanda, dependendo se tem chuva, se não tem chuva, né? Tinha uma tarifa variável. Agora a empresa vai emitir um relatório mensal, tanto trabalhadores como nós, governos, receberemos esse relatório por CPF, portanto, sabendo exatamente aquilo que foi trabalhado, de que forma foi trabalhado. O trabalhador ainda conquistou, né, o direito, se houver algum expurgo, se houver alguma exclusão, se por algum motivo ele for colocado no final da fila, que acontece, às vezes ele tem um acidente, às vezes o carro quebrou, né, ele sai da plataforma, o ranking dele diminui. Ele vai ter o direito agora a se defender, porque antes não tinha, ele não tem com quem conversar. Né, você conversa com o computador. Então, vai ter uma mediação humana para receber também, né, essas observações que o trabalhador tenha sobre suas condições de trabalho. Essa foi outra conquista também. Essas plataformas, elas terão, então, de ter um escritório, digamos assim, um lugar onde se possa ir lá, um responsável, um CPF por trás do CNPJ? Não digo um CPF por trás do CNPJ, sim, um escritório não, porque nós temos tecnologias hoje, né, avançadíssimas que permitem isso. Eu acho que qualquer
qualquer atendimento ao consumidor nas outras atividades econômicas não tem mais o escritório, né? A gente faz por meio eletrônico, pelo celular. Então, mas esse tipo de serviço vai ter que ter, né, para poder ter um atendimento a esses trabalhadores. Essa é uma grande conquista, né? Eu vou pedir, então, para o Wagner trocar a arte, colocar uma outra que nós fizemos, onde a gente detalha um pouquinho mais, continuando nessa parte dos motoristas, né, por aplicativo, mas eu queria que a gente voltasse, você explicou, depois eu quero que a gente volte naquela questão dos entregadores de comida. Jornada de trabalho de 8 a 12 horas, queria entender isso aí um pouquinho. A jornada é de 8 horas, mas pode chegar a 12, como é que é isso? A jornada estabelecida é de 8 horas, havendo um acordo entre trabalhadores e as empresas, podem chegar a 12 horas. Isso é importante nós colocarmos, né? Muitos trabalhadores hoje trabalham 12, 13, 14, 16, 18, nós temos casos até de 20 horas por dia, consecutivas. E tem gente que trabalha toda noite seguida. Toda noite seguida. E o fazem por quê? Porque não tem a garantia de uma remuneração mínima, né? Quem é motorista de aplicativo sabe, ele vai fazendo a continha lá, né? No dia ele precisa alcançar X valor para poder, no final do mês, 300, 400, 500 reais, para no final do mês pagar as suas contas, porque a remuneração é variável, ele não sabe como vai fazer. Então, vai ser permitido. Essa limitação é importante, eu gostaria de colocar isso, tanto para os trabalhadores também, quanto para os passageiros. Nenhuma categoria, né, que trabalha com pessoas, dirigindo, né, ou com carga, motorista de caminhão, motorista de ônibus e passageiro, tem uma jornada maior do que 11 horas. Este é um estudo antigo que diz respeito à saúde do trabalhador e à segurança do passageiro. Sim, alguém depois de 12 horas dirigindo já não tem mais reflexo, Não né? tem mais reflexo, tem estafa, dá sono, né, e pode ocorrer algum tipo de acidente. O fato de termos uma remuneração de R$ 32,09 por hora, garante um pouco a jornada também. Isso é importante, porque ele tem a garantia agora de uma remuneração mínima, né? Isso não existia, não existe hoje, principalmente em regiões, o Brasil é muito grande, em regiões como o Nordeste e tal, você tem uma tarifa muito diferenciada, né, que é paga para o trabalhador. Agora ele vai ter uma garantia mínima. Deste valor, para chegar nesse valor, nós fizemos um amplo trabalho, tanto com as empresas quanto com os trabalhadores, para poder ter uma remuneração aqui do valor que ele paga do aluguel do celular, o combustível, o pneu que durante um período é depreciado, né, a frota que é depreciada, troca de óleo, enfim, tem uma manutenção do carro que tem que ser feita, que muitas vezes o trabalhador hoje, quando ele recebe aquele valor, ele não tem a noção que o que ele recebe hoje não é líquido. Então, o que vai ficar de líquido para ele? Se ele está nessa remuneração da hora, está previsto toda essa parte de manutenção, digamos assim, da ferramenta de trabalho dele, né, do bem de produção, o que é que fica de salário mesmo? O que ele recebe pelo trabalho dele? Olha, neste cálculo de 32, eu acredito que 50%, em torno de 50% a 40%, né, é custo hoje, né? É lógico que isso é um custo que às vezes é durante o ano. Sim. Que não, ele vai só gastar. Mas ele tem que ir poupando, mas ele né? tem que ir poupando para isso. Então, ele tem que se programar para esse tipo de coisa. Uma outra coisa importante que, para poder fazer a inclusão previdenciária, nós tivemos que colocar todo mundo no regime geral da Previdência. Quer dizer, ninguém se aposenta nesse país com um valor menor do que o salário mínimo. Então, a base de cálculo para a aposentadoria aqui teve que ser um valor salário mínimo, que dá, neste caso, R$ 8,00 por hora trabalhada, né? Esse detalhe aí, hora trabalhada, também é um detalhe, mas que passa despercebido. Pois é, eu queria que explicasse, porque se ele trabalhar 1 hora, ele dirige por 1 hora, mas ele fica 1 hora esperando outra corrida, ele não está trabalhando, ou está trabalhando? Não, o que a gente estabeleceu da hora trabalhada é do momento que ele recebe o pedido para poder fazer a viagem até o momento que ele entrega o passageiro, não é o período que ele fica plugado, né? Houve um debate muito grande se deveria ter uma compensação aqui. Então, houve uma queixa das empresas que não deveria fazê-lo porque ele fica em mais de uma plataforma plugado às vezes, né? E o que a gente definiu para poder ter uma compensação. Hoje, o cálculo é 220 horas semanais para dar o salário mínimo, qualquer trabalhador.
Você faz um valor de 220 horas, né, divide pelo salário mínimo para dar um valor. Vai dar R$ 7,00 e acho que 36 centavos. Quando a gente coloca 8, nós estamos trabalhando com 176 horas semanais. Significa que ele tem um plus pela hora que ele fica esperando. Certo. Agora, a legislação, o trabalhador, hoje dentro da lei, ele tem direito a um descanso semanal remunerado. Esse trabalhador não vai ter, o trabalhador de Uber não tem. Não vai ter. É o conceito do autônomo. Né? Um autônomo que adquiriu alguns direitos, mais férias, 13º, não terá, mas ele terá direito ao seguro em caso de acidente, ele vai ter o direito à aposentadoria, né, à licença maternidade pelo sistema de proteção social. Então, são direitos, uma parte dos direitos, né, que o CLTista teria, estamos trazendo para cá, mas preservando, né, a autonomia deles para não serem caracterizados e não serão aos CLTistas. Tem um ponto aqui que eu achei interessante, que é a questão da representação sindical. Quando se fala em sindicato, assim, é o terror dos neoliberais. O neoliberal acha que não precisa de sindicato, de trabalhador, porque está cheio de sindicato de patrão. Então, eu queria que você explicasse como é que é essa representação sindical. Vai ter o sindicato dos trabalhadores e já tem o sindicato dos patrões? Não, nenhum dos dois. Essa foi uma grande dificuldade, inclusive, na mesa de negociação. Quem viria à mesa para negociar? Então, várias representações de trabalhadores, associações e tal, e as empresas criaram uma associação para poder vir à mesa. Aliás, 2 associações. As empresas criaram 2 associações para vir às mesas. 2 participaram da mesa. Sim, são quantas empresas hoje, que a gente conhece, né? É o que tem, então vamos falar aqui. A gente conhece Uber 99, que são as maiores. Quantas mais tem de transporte de passageiros? De transporte de passageiros, as mais conhecidas, nós temos Garupa, nós temos umas 6. Garupa é moto? Não, tem um de passageiro agora também. De carro? De carro, de automóvel? E chama Garupa? E chama Garupa também. Tá. Né? Nós temos aquele que não intermedia o valor diretamente, permite uma negociação, mas estabelece um limite para a passagem ser negociada. Nós temos vários casos. Se nós pegarmos Brasil, aí o número é muito maior. É muito maior, né? Porque você tem muitas empresas regionais. Vamos fechar um pouquinho essa questão da contribuição da Previdência. Quem vai pagar e quanto? Então, quem vai pagar a Previdência? 8%, né, R$ 8,00. Desses R$ 8,00 por hora, o trabalhador vai pagar 7,5%. Portanto, em cima de R$ 8,00? De R$ 8,00 a hora, por hora. Tá. Ele vai receber 32, mas ele vai pagar em cima de 8. Isso, ele vai pagar 60 centavos por hora. Tá. Né? E a empresa vai contribuir com 20%. Por hora trabalhada, né? Por hora trabalhada. E a empresa também. Portanto, R$ 1,60 a empresa é o que vai ficar para a empresa. A empresa vai recolher na fonte e pagar no final do mês, né, pelo E-Social, a guia da Previdência. Que essa é uma outra questão importante. Muita gente falou, olha, tem já a possibilidade de ir para o MEI. Né? Tem muitos trabalhadores que foram para o MEI. Poucos trabalhadores foram para o MEI, é a verdade. Né? E daqueles que foram para o MEI, que a gente pegou um KNAI próximo do transporte, porque MEI envolve várias atividades, sim, né? 73% é inadimplente. Portanto, não tem direito. É muito difícil para este trabalhador, se nós pegarmos os entregadores, eu vou tocar nele daqui a pouco, ele emitir uma guia todo mês, ir lá e pagar, né? Geralmente não acontece. Não dá para fazer isso já tudo hoje informatizado? Tudo no site da Previdência? Faz isso ali tudo no no E-Social. Com esse projeto de lei será tudo informatizado, tudo pelo E-Social. Na guia que ele pague qualquer outro tributo já vai estar incluso esse. E aqui a empresa que vai pagar. Tá. Né? Ela vai recolher... Ela vai recolher e pagar a guia. Recolhe na fonte e paga, resolvido. Então vai ter, de certa forma, um contrato entre o trabalhador, o motorista e a empresa. E a empresa. E esse contrato, ele é fixo? E se vai existir um contrato lá, ele sabe que ele assinou um contrato? Não, ele já tem um contrato hoje, né? Hoje, sim, qualquer trabalhador que se inscreve numa plataforma... Já é um contrato. Já tem as condições, online ele assina os termos aceitando aquelas condições e assina um contrato. Hoje já existe esse contrato. É que neste contrato vai ser agora incluído essas cláusulas que garantem esses direitos. Sim, diga, por favor, continue. Não, então, e essa foi uma das grandes divergências que aconteceu para poder regulamentar os entregadores.
né, que as empresas não conseguiram chegar numa proposta que garantisse esses direitos, que garantisse a inclusão previdenciária, que garantisse a transparência, inclusive, do trabalho. Tá. Então, as empresas não conseguiram, mas os trabalhadores sabem o que querem? Esses entregadores de alimentos que estão de bicicleta ou de moto? O que eles querem, então? Já que a empresa não sabe no que está disposta a ceder, o que os empregados querem? Então, eu acho também aqui importante a gente esclarecer. O trabalho de motorista por aplicativo é um trabalho que veio dos últimos 10 anos para cá. Cresceu muito durante a pandemia. O trabalho de entrega existe há muitos anos. Não é? Então, regulamentação de motoboy já existe legislação, motofrete já existe legislação, para alguns estados, mototáxi existe uma legislação. Eu estou dizendo isso porque essa categoria tinha um histórico já de organização, tinha um histórico de atividade econômica. Com a pandemia cresceu muito. Mas o da bicicleta não existia, Da né? bicicleta, então, com a pandemia cresceu muito. Com a pandemia cresceu muito, né? Vários trabalhadores vieram nesse modelo mais informal e aí as bicicletas também, né, foram incorporadas nessa entrega, principalmente nos grandes centros. Sim, e principalmente com os aplicativos. Com os aplicativos. Não, basicamente aplicativos. Né? Basicamente aplicativos. Então nós temos os trabalhadores. Qual é a grande reivindicação deles? Uma parte desses trabalhadores são CLTistas e trabalham para operadores logísticos. Já tem uma história, já tem uma relação. Mantém, eles não querem que mexam com eles. Das bicicletas? Não, estou falando dos entregadores de moto. Certo. Né? Tem uma parte que veio que quer também ser autônomo, quer trabalhar para mais de uma plataforma tal. Cabe dentro desse conceito que a gente trabalhou para os motoristas e passageiros. E a bicicleta é um problema muito maior. Né? Por quê? Porque a bicicleta hoje é quem recebe menos, em média menos do que um salário mínimo, né? E é também quem tem o maior risco à saúde, né, em todos os aspectos. Olha, eu regulamentei em São Paulo a lei que estabelecia a ciclovia, sistema cicloviário no município de São Paulo. Foi um projeto de minha autoria, eu era vereador, aprovei, regulamentamos. Lá depois no governo trabalhei como secretário de subprefeitura e governo esta lei, né, e foi aí que começou a entrar, inclusive, os entregadores. Período ali. Se você tem uma pessoa que pedala 8 horas por dia para fazer a entrega, nem atleta de alto rendimento consegue fazer isso. Ok, o que as empresas não querem, secretária? A gente já está aqui se encaminhando um pouco, eu queria tocar em outros assuntos. O que as empresas não cederam? Não cederam a contribuição previdenciária, as empresas não querem participar da contribuição previdenciária, as empresas de entregadores. Eles não querem uma alíquota de 20% para eles, né? Eles acham que não cabe no modelo de negócio, que vai onerar muito. E aqui, só para ter uma ideia, o que a gente está propondo é o mesmo valor. Então, é 0,60 e 1,60. Quando eu digo para as empresas, você pega R$ 2,20 por hora, somando trabalhador e empresa, e divide pela quantidade de entregas que esse trabalhador faz por hora, vira centavos ali, né, que não onera nem quem faz o pedido da comida e não vai onerar nem a empresa. Se as empresas, vocês continuam a negociar então, não é isso? Se as empresas não chegarem a um acordo, o governo vai fazer o quê? Porque esse povo precisa ter algum direito, né? Sim, nós vamos, junto com o Congresso Nacional, debater uma alternativa. A posição do governo, olha, não havendo acordo, apelamos ainda para que voltem à mesa de negociação, para que continue o acordo, mas não havendo, né, nós temos que dar algum nível de proteção para essa categoria, que é a mais precarizada. Vamos fazer um projeto de lei, vamos debater aqui no Congresso, né, o Congresso está muito atento a isso, tem vários projetos de lei, inclusive no Senado e na Câmara, que tratam desse assunto, tem comissão parlamentar, né, frente parlamentar que cuida também do trabalho por aplicativos, tem frente parlamentar do pequeno e médio negócio, de bares e restaurantes que são afetados diretamente, inclusive, por esta política dessas empresas. Porque antes os bares e restaurantes tinham ali o seu contrato direto com o motoboy, né, que fazia a entrega. Hoje, muitos ficaram só nos aplicativos, né, que é o iFood e o Rappi, que são os mais conhecidos, né, pelo menos. Na verdade, o que aconteceu? Hoje eles estão na mão dessas empresas, porque eles perderam a sua clientela,
muito por conta da pandemia também, bares e restaurantes foi passando o seu cliente para essas plataformas, o marketplace virou dessas plataformas, né? E hoje elas fazem o pedido, a entrega e cobra também a taxa, né, que eles acham que devem cobrar dos bares e restaurantes. Tem um descontentamento aí também, por isso de uma regulamentação que deixe claro, que tenha uma segurança jurídica para todos e que deixe claro qual é o valor deste negócio. Nessa mesa de negociação, então, aí entra também, entram bares e restaurantes, porque aí já seria uma quarta parte, né? Governo, entregadores, plataformas e quem usa o serviço, que são os restaurantes, Então, no grupo de trabalho, eles não participaram diretamente como membro do grupo de trabalho, mas participaram de uma rodada muito grande de debates, seminários, né? Como a universidade participou, como aqui no Congresso, também houveram audiências públicas tratando desse assunto. Tá. Secretário, dá para a gente fechar, só para a gente fechar, até porque o nosso tempo está estourando, podemos esperar novas legislações que retomem alguns direitos? A gente vai, em algum momento, rediscutir a reforma da Previdência que foi feita, que prejudicou muito as mulheres de todos os níveis, mas principalmente as de salários mais baixos. Está no escopo do governo algo nesse sentido? Olha, está no escopo do governo a gente continuar olhando para essas novas atividades econômicas, então, trabalho plataformizado, os demais trabalhos plataformizados, inteligência artificial é um debate muito intenso hoje aqui no Brasil e no mundo. Nós estamos buscando uma regulamentação, nós estamos aperfeiçoando alguns mecanismos na área rural para que haja uma formalização muito grande do mercado de trabalho, porque tem uma tendência ali junto com Bolsa Família, de uma precarização maior. Eu acho que para este ano, né, nós vamos continuar tendo um debate muito intenso do mundo do trabalho e de uma regulamentação necessária. Secretário Francisco Marceno, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui na TV Senado. E já vamos contratar um próximo programa, né? Acertar um próximo programa que ficou muito assunto pendente. Tá certo. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Siga com a nossa programação ou escolha o que quer ver no site senado.leg.br/TV ou no canal no youtube.com/TV Senado. Aproveite e se inscreva lá no canal da TV no YouTube e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.